Olá você, meu amigo, olá você, minha amiga. Aqui quem fala é o professor Edivaldo Marinho com mais uma teleaula com todas as dicas especiais para você que vai prestar o concurso do CFO PMBM em Geografia do Amapá. Aqui no Desafio Online, Desafio EAD, só para você que está me acompanhando. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui dar uma analisada em Economia do Amapá. Nós vimos na aula passada a economia relacionada aos setores da economia. É claro que a gente começou, a gente introduziu e vai continuar. Então, na aula passada, a gente trabalhou o setor primário da economia. E hoje vamos trabalhar o setor secundário e terciário da economia. Setor terciário da economia. Então, você tem três setores. Observe bem o seguinte, quando a gente fala em setor da economia e fala o primário é aquele setor que vai trabalhar aquilo que vem da natureza, aquilo que vem do extrativismo animal, vegetal, mineral, agricultura e pecuária. Observe também o seguinte, que o setor primário no Amapá, ele é muito vultoso, mas mesmo assim requer mais investimento, é uma coisa bem secular. Quando tu falas em economia do Amapá, a gente tem que deixar bem claro, né, dentre outras coisas, que os investimentos eles são bem, como é que eu posso falar? Bem rústicos a nível de setor primário. Por exemplo, na aula passada, a gente trabalhou as questões envolvendo agricultura. Falamos, por exemplo, de questões envolvendo os commodities que nós temos aqui. A gente trabalhou também as questões envolvendo o que nós chamamos de fator estratégico, né? A questão aqui do açaí, por exemplo. Trabalhamos intensamente essa parte que fala a respeito dos investimentos fora, né? Falando a nível de setor primário. Quando a gente fala em setor primário, pessoal, a gente tem que lembrar sempre que os principais investimentos a nível de Amapá, eles vêm crescendo absurdamente a nível de agricultura e pecuária, sim, de fato. Só que nós temos também as questões relacionadas ao que se fala de investimentos a nível de mercado, demanda externa, né? Então, por exemplo, a agricultura ela está precisando de mais investimentos, mas de qualquer forma vem crescendo a nível de milho, a nível de cana, a questão a nível de o próprio café está crescendo. Aí tem frutas como a melancia, como a banana, a laranja, abacaxi vem crescendo a nível de Amapá, mas mesmo assim carece de investimentos maiores, né? Comentei também que o açaí é um commodity agora, né, já tem alguns anos, e o Amapá é o segundo maior produtor nacional. É claro que isso tem de uma demanda interna, só que a demanda externa ela é bastante vultosa, né? E aí a gente destacou bastante esse cenário dos últimos anos, né? Até porque quando se fala em últimos anos, se fala em IBGE, sim. Inclusive teve uma pergunta na última aula, né? Relacionada a qual vai ser? Vai ser o de 2025 ou vai ser o de 2022? Provavelmente o mais recente, né? Falamos de pecuária, principalmente o gado bovino, que ainda é suplantado pelo gado bubalino, investimentos que começam a ser melhores na questão da avicultura. Podemos assim falar também que quando se fala nos investimentos pecuarísticos, né, o bovino está crescendo, mas ainda temos quase o dobro de cabeças de gado bubalino. Falamos a respeito disso também, que é uma questão também muito antiga, né, desde o tempo do intendente Antônio Lemos, lá para as bandas do século XIX, você tem investimentos em trazer esse animal para cá e ele se adapta, vamos dizer assim, ao nosso cenário climático, o contexto bem assim do nosso bioma. A nível de investimentos, a gente vai percebendo que o Amapá ele realmente detém, né, uma quantificação
muito razoável de gado bovino. Falamos a respeito também do extrativismo de maneira geral, falamos da pesca, falamos do contexto da mineração, né? A gente comentou aqui também que quando se fala em mineração, se fala no aspecto do Amapá ter sido transformado em território federal também, além das questões da estratégia varguista, né? Anos 40 e 50, você tem aí um cenário de uma empresa poderosa que veio para cá, e a gente sabe que a ICOME, o projeto ICOME, é um dos contextos que mais cai em nível de geografia do Amapá. Eu posso até falar para você que ICOME às vezes cai mais que Jari. A gente tem também a questão dos investimentos a nível de chanflora, o contexto da celulose, a gente tem também, e tudo isso é extrativismo, né? Quando se fala em vegetação, extrativismo vegetal no caso, você lembra logo da castanha, né? Você lembra também do açaí, que também é um produto extrativo, né? A própria madeira de maneira geral, a gente fala em palmito, a gente fala de sobremaneira disso, com mais especificidade em Macapá e Mazagão, né? A gente pode também falar da questão da madeira como sendo algo esplendoroso aqui, mas a gente sabe também, não podemos deixar de falar, que o Amapá é o que nós chamamos de grande investidor em madeira nova, madeira de lei, só que o nosso estado é o que nós chamamos dos estados mais preservados e conservados do Brasil, e a gente começa a entender de qualquer maneira que, de fato, esses investimentos eles podem um pouco diminuir por essa questão dessa proteção muito cabal que tem no nosso estado, que é um estigma nosso, é um contexto nosso, é uma característica, e que por algum acaso, galera, pode vir a cair no teu concurso. O fato do Amapá ser o estado mais preservado e conservado da Amazônia, né? O estado mais preservado e conservado do Brasil, podemos assim dizer. E aí vem o setor secundário da economia. Pessoal, é muito claro, setor secundário, indústria. Toda e qualquer forma de transformação da matéria-prima em algo manufaturado para contexto de comércio e serviços é indústria. E essa indústria que nós temos aqui no Amapá, ela é muito vultosa na indústria. A indústria no Amapá, né? A indústria alimentícia. A indústria extrativa. A indústria da construção civil. A indústria, vamos colocar aqui, indústria têxtil. E uma das indústrias que mais cai, a indústria moveleira, correto? Então, você tem 5 tipos de indústria, de maneira geral. E esses 5 tipos de indústria, de maneira geral, que você tem que lembrar, pessoal, você tem aqui a indústria alimentícia. Lembre bem, de qualquer forma, a nível de Brasil, a indústria que mais a gente vê, nível de Brasil, é a indústria alimentícia, a indústria mais antiga, né, do Brasil. E é uma patente, a indústria alimentícia, a questão de que é beneficiado, quando você vê aquele peixe fretado, sem espinha colocado naqueles pratos de isopor, aquilo já é indústria alimentícia. A indústria da manufatura já vai toda na embalagem para fora do estado, indústria alimentícia. Você tem as compotas, você tem os doces, você tem a farinha, isso é indústria alimentícia. Aí você começa a ver o seguinte: se de maneira indústria alimentícia é algo realmente rentável, e essa indústria extrativa tem a ver o que com o extrativismo? Pois bem, quando tu pensa numa empresa que vai no interior do estado, por exemplo, retirar algum tipo de minério, e essa indústria ela vai tirar esse minério está em estado bruto, in natura. Aí esse minério começa a receber aquele aspecto bem dimensionado para que fique algo manufaturado, por exemplo, fazer lingotes de alumínio, lingotes de ferro, lingotes de manganês. Então você tem no lingote
um tipo de produto feito da indústria extrativa. Você usou máquina, indústria. Então, a indústria extrativa, quando se vale desse expediente, desse modus operandi, acaba gerando essa quantificação de produtos que são da indústria. Indústria da construção civil, o cara fica pensando, poxa, professor, mas indústria da construção civil não é indústria porque tem máquina, porque aí no caso tem um cara que está fazendo o serviço na construção. Bem, é assim, sim, de fato, na construção civil você tem os trabalhadores da construção civil, os pedreiros, os caras que vão fazer tudo aquilo, né? Engenheiros, arquitetos. Mas quando você tem uso de máquina, por exemplo, eu lembro bem, há uns 20 anos, mais de 20 anos atrás, ali perto da Avenida FAB, né? Onde naquela parte onde tem ali da Jovina com a FAB, onde você tem, acho que é um prédio amarelo e preto, onde tem uma farmácia, uma loja de roupa, dentistas e tudo mais. Aquilo era um terreno baldio. E ali eu ia merendar muitas vezes à noite, né, quase sempre, e eu via máquinas trabalhando ali, perfazendo toda a estrutura, né, vamos dizer assim, para a construção do prédio. Então, se nessa construção civil utilizou-se de máquinas modernas, você começa a perceber que esse maquinário moderno gera indústria, gera um produto manufaturado, gera um produto que foi beneficiado. A construção civil tem a sua parte industrial. Por exemplo, também, mais um exemplo, é aquele aparelho que o pessoal faz a mistura, né, do cimento, da areia e tudo mais, né? Aquele material, aquela betoneira, né? Aquela é uma máquina, né? E tem super betoneira, eu já vi betoneiro, acho que você já deve ter visto também, né, que seja em televisão, que são do tamanho de um caminhão. Então é aquela betoneira que é para construção em grande escala de prédios, então você precisa de muito tempo, né, para essa produtividade. E o que acontece? Uso de máquina, construção civil. Aí vem a indústria têxtil, sou de Wanda, indústria têxtil. O que seria isso? A indústria têxtil, pessoal, indústria de roupa, tem no Amapá. Então você tem aqui, não é vultosa, assim, quantificação, a qualidade é boa. Não é somente aquele pessoal que faz roupa para abadá, tem gente que faz roupa no estilo alfaiataria mesmo. Roupa completa, o terno, né, as roupas de baixo e tudo mais. Então a gente tem aqui no estado, mas também não é vultosa a quantificação. Então a indústria de fabricação de tecidos, fabricação de roupa, indústria têxtil. Indústria moveleira, pessoal, o Amapá é um dos estados que eu conheço praticamente quase tudo, que tem um artesanato muito rico, muito diversificado, com contexto afrodescendente, contexto português, contexto moderno, contexto mais ancestral. Então, quando se fala em artesanato, se fala em coisas importantes que a gente pode citar, por exemplo, a movelaria. Eu estou dizendo que a movelaria é algo muito artesanal, mas ao mesmo tempo você tem fábricas aqui, também não são aquelas coisas vultosas, enormes e tudo mais, mas de qualquer forma é uma indústria que é antiga por aqui, já tem algumas décadas, e ela vem melhorando absurdamente. Essa indústria moveleira, de qualquer forma, ela se tornou uma coisa bem gradual aqui no nosso estado. Houve momentos que essa indústria fornecia para entidades públicas aqui no Amapá os móveis, né? Claro, evidente que nessa questão do embate com a empresa de fora, ela pode ter perdido em algum momento, mas o potencial é que ela venha a vencer esse cenário e conseguir ganhar mais espaço. Mas ela existe no Amapá. Então, no Amapá, tu destaca, sim, de fato, a indústria alimentícia, extrativa, indústria da construção civil, indústria têxtil, indústria moveleira. Não esquece disso. O setor industrial. Beleza? E aí nós chegamos, aqui você está vendo o nosso setor terciário, né? Pessoal, quando falamos em setor terciário, a gente fala numa questão bem interessante. Quando a gente fala em setor terciário, a gente fala naquele setor que vai usufruir, que vai utilizar-se de material do setor primário e do setor industrial. Sim, é o que você está pensando.
O setor industrial, o setor terciário, ele vai pegar coisas da indústria e coisas do primário e vai estabelecer-se. Então, nesse momento, eu quero que você entenda assim: o setor terciário da economia do Amapá segue a mesma vibe da questão nacional, e você tem aqui comércio e os serviços. Lembrando que você tem o índice do comércio e serviços formal e você tem o informal. Observe bem o seguinte aqui, galera. Comércio. Toda qualquer forma de atividades que vão comercializar, que vão vender determinado produto. Os comerciantes que trabalham em armarinho, supermercado, feira, farmácia, ambulantes, aí entra a questão. Formal e informal. Qual é a diferença? Pois bem, quando se trata de comércio ou serviço formal, é formalizado que esse cidadão ele tem toda a sua prática oficializada da produção, do comércio, da comercialização, paga os seus impostos, as pessoas que estão lá são competentes, têm formação. Correto? Então, vamos ver aqui um exemplo. Um corretor de imóveis é um tipo de serviço, mas ao mesmo tempo ele está vendendo um produto e ele tem sua formação. E aí você vai percebendo formação, comércio formal. Informal, aí seria aquele cidadão que não é que não tenha qualificação, tecnificação, mas de repente ele não chegou a terminar o seu curso, não está completo. E não estando completo, o que está acontecendo é que esse cidadão ele pode ser chamado de, olha, esse teu serviço não está completo porque você não é formado, mas ele tem aquilo que nós chamamos de notório saber. E muita gente, de maneira bem assim autodidata, acaba se transformando num excelente profissional. Tudo bem, quando tu fala em informal, tu pensa num vendedor ambulante, mas o vendedor ambulante, inicialmente, tem que ser um cara gentil, atencioso, que saiba ser educado, saiba lidar com o público. E o seu produto tem que ser um produto higienizado, correto? Então, mesmo sendo informal, ele tenta prestar e consegue prestar um serviço de qualidade. E no nosso estado, o Amapá tem uma quantidade de trabalhadores informais que vem crescendo. Só que o trabalhador formal ele consegue ser ainda acima do informal, mas o informal ele está chegando lá. Tá? Lembrando que para as autoridades públicas, o informal é tão rentável porque vai pagar praticamente de maneira geral esse contexto de impostos, né? Vamos dizer assim. E aí, então, é aquela questão. E serviços? Pense bem, minha amiga. Pense bem, meu amigo. Você que está estudando para o concurso público, CFO, PMBM e outros, você provavelmente vai adentrar no serviço público municipal, no serviço público estadual, no serviço público federal, formal. Por exemplo, quiçá, e com certeza Deus há de lhe ajudar, e tudo há de se confirmar, você consegue a sua aprovação, você vai fazer, se for o caso de um oficial da PM, vai fazer um curso de formação de oficial da PM. Curso de formação de oficial, bombeiro militar. E esse curso de formação você vai ter todos didaticamente falando, com contextualização lúdica, para que você seja um bom e competente oficial das forças BMBM. Né? E aí você começa a entender o seguinte, que quando se fala nessa contextualização, o cara vai perguntar, Edivandro, como é que cai isso na prova? Primeiro, estou falando de comércio e serviços. O serviço é o cara que vai lidar com que tipo de atividade, pode ser um dentista, pode ser um farmacêutico, pode ser um professor, um advogado, um arquiteto, um policial, um bombeiro, está fazendo um serviço, tem uma formação. Se você não tem a formação, ou ela é incompleta, você é informal. No nosso estado isso vem crescendo absurdamente, mas a tendência é que se estabeleça uma ordem equilibradamente harmônica para que o formal exista, mas que não ultrapasse tanto o formal. Em alguns estados do Brasil,
o trabalho informal vem até suprimindo o trabalho formal. Isso é muito desgastante, na verdade, para as autoridades locais. Mas sim, voltando àquele aspecto, como é que cairia? Existe, pessoal, população economicamente ativa. A PEA é a população economicamente ativa. São os trabalhadores que estão no mercado de trabalho. Esses trabalhadores que estão no mercado de trabalho, pessoal, eles acabam sendo alvo de inquisições. Por exemplo, o cara vai perguntar numa prova do FCC, que pode muito bem colocar assim: a população economicamente ativa do Amapá está mais inserida em qual dos setores? Primário, secundário e terciário. Você não pode titubear. Na mesma hora você vai falar setor terciário. A maior parte da população trabalhadora do Amapá ou está no comércio ou está nos serviços. E a gama gigante de pessoas que tentam entrar no funcionalismo público é muito imensa por aqui. É uma questão nacional, mas aqui é mais primordial. Então, muita gente vem para tentar entrar no concurso público e conseguir sua inserção no mercado de trabalho. Mas observe bem, pessoal. Nós vamos falar na outra aula sobre a população do Amapá. Muito do que se fala de Amapá é de grande crescimento vegetativo, hoje já deu uma diminuída, mas se fala muito em imigração. Pois bem, a maior parte da população do Amapá é amapaense real, mais de 60%, mas quase 40% advém de pessoas de fora. E é muito comum, e você sabe muito bem que isso é realidade, que você conheça um amapaense ou vários deles, que metade, no mínimo metade ou mais da metade, é descendente de paraense, de cearense, de outros povos distantes ou até próximos aqui do estado do Amapá. Então podemos assim dizer, quando se fala em estado do Amapá, a população que mais veio para cá, claro que foi a paraense, depois vem a nordestina e assim vai. E grande parte dessas pessoas que chegam aqui, comércio e serviços. E outro, muita gente que chega, deixa bem claro isso, vem fazer o concurso público. Então é um atrativo. O cara chega para fazer o concurso público e aí o cara não consegue, mas ele olhou a cidade. Ele viu que não é uma coisa tão pequena. E ele passa a gostar daqui. E veio de um local que está substancialmente estagnado de emprego, então aqui ainda tem mais potencial. E aqui, inclusive, a gente sabe que o Amapá está conseguindo gerar mais emprego do que o normal. Isso é uma coisa absurdamente fantástica. E o que está acontecendo? A maior parte da PEA ainda no comércio e serviços. Mas há uma tendência potencial de que no Amapá se estabeleça mais investimentos para o secundário e para o primário, mais inserção da população economicamente ativa nos setores secundário e primário. Como? Lembra que nós falamos aqui nas nossas aulas iniciais sobre petróleo, falamos inclusive na aula passada sobre petróleo como mineralóide? Pois bem, extração de petróleo, extrativismo mineral, setor primário. E aí você pode ter aqui a tendência que haja isso, pode ser agora, pode ser um pouco logo mais, é a inserção de uma refinaria de petróleo para o craqueamento do produto, para que você consiga beneficiar o produto in natura e transformá-lo em muitas outras coisas que podem potencializar a indústria química, a indústria de solvente, a indústria de tinta, a indústria de fertilizante, já tem por aqui, inclusive. A gente começa a entender o grande e pragmático cenário bem esfuziante de que a gente tem esse potencial para o crescimento primário e secundário. Então, o FCC pode fazer uma pergunta, pessoal, sobre as questões, vamos colocar assim, bem vinculadas a essa questão potencial do petróleo. A gente pode muito bem dizer que os investimentos buscam um novo perfil socioeconômico, de fato, e o estado do Amapá, ele tem esse potencial. Então, o FCC pode usar essa palavra, tá, galera? Isso é uma dica nossa aqui. Potencial. Se eu quero colocar potencial, então o Amapá tem um grande potencial para
o setor primário e secundário. Quer dizer que nós ainda não temos uma grande população, gigantescamente falando, inserida enquanto trabalhadores no primário e secundário. Mas desse primário e secundário, sim, de fato, tem potencial para aumentar esse fomento com essa industrialização que eu estou falando, que pode advir da questão do petróleo. E mais, além do petróleo, a gente sabe muito bem que o Amapá ele detém muito minério ainda. Tem muito cromo, tântalo, ferro, pode ter mais nióbio, né, prata de repente. Então tudo isso ainda leva a crer que, olha, por exemplo, o ouro, que até gerou problemas relacionados a levantes com conflitos de países aí no final do século XIX, início do século XX, ainda tem muito ouro por aqui. Mas o contento é que quando você tirava ouro aqui no final do século passado, final do século retrasado, ainda tem ouro, se retira ouro. Mas tem muito ouro aqui que está no subsolo bem profundo. Então o ouro daqui, aquele do veio mais externo, foi sendo retirado e praticamente você quase não encontra mais. Então você vai encontrar ouro, por exemplo, no caso do ouro, subsolo bem profundo. Então teremos que ter investimentos com empresas que viessem de fora. E aí isso daí com certeza com o desenvolvimento maior do Estado está acontecendo, isso é crasso, isso é visível. E aí você vai ter como trazer esses investidores para retirar esse minério. E outro, o Amapá, enquanto espaço ainda em grande, gigantesca evolução socioeconômica, você pode deter aí condições para que o nosso Estado tenha, sem sombra de dúvidas, mais investimento infraestrutural em áreas que não tenham tanta gente. A gente sabe muito bem, eu vou até pegar bem aqui o mapa do Amapá, bem aqui. Deixa eu pegar o mapa do Amapá. Esse mapa bem aqui. Esse mapa do Amapá bem aqui. Se você analisar direitinho, existem áreas aqui, esse mapa aqui de conservação, tem áreas, por exemplo, aqui, que você não detém um quantitativo muito grande, vamos dizer assim, de áreas, vamos colocar, de conservação, de preservação. Só que, se você observar, por exemplo, na costa do município do Calçoene, você detém áreas ali que não estão ainda vinculadas à conservação. Então, nessas áreas, podemos assim dizer, que a gente pode levar o desenvolvimento primário. Economia primária, economia secundária. Então, o que nós temos aqui, condições reais, sine qua non, não teremos condições reais de, vamos vincular assim, a questão da vibe, da demanda externa. O Amapá tem que entrar e vai entrar nesse contexto da demanda externa, suprimindo problemas como a ausência de investimentos infraestruturais, que agora com certeza estarão vindo nessa área leste, nessa área sudeste e área sul do estado. E outro contexto também, pegar as áreas que estão já homologadas como unidade de conservação de preservação e conseguir adicionar termos aí conclusivos para que se utilize os espaços, por exemplo, numa questão ainda que está ainda muito ferrenhamente ainda temos que melhorar, né? Temos também habilidade e potencial, que é a questão do turismo, né? E aí, quando se fala em turismo, pode-se falar em áreas de floresta, pode-se falar em áreas litorâneas, onde você pode levar o turista via navegação a conhecer, a singrar pelo litoral do Amapá, de norte a sul, e conseguir ver todo esse nosso habitat, todo esse nosso bioma, para ter lucro. E aí você começa a gerir condições reais de desenvolvimento. Então, quando se fala em primário, secundário e terciário, sim, em relação ao contexto nacional, ainda temos muito a melhorar, mas já melhoramos o suficiente para dizermos que temos uma coisa de regular a muito boa. Né? Você vai vendo aí a feira, a Expofeira, né? É uma situação muito esplendorosa da gente ver a produtividade local, trazer os investidores de fora, isso daí é muito comum, que seja necessário. Então, a gente começa a entender, de fato, que essa produtividade ela vai melhorando. Então, estamos falando, estamos até remando para a beira, aqui está faltando aí um pouco menos de 4 minutos. Em economia, sim, o Amapá pode ser trabalhado isso daí
com a questão do IBGE, com as questões potenciais, mas muito aluno pode perguntar assim, professor Edivander, quando você fala em Geografia do Amapá e fala assim, economia, a gente vai trabalhar os projetos, não só vamos, como vamos dar o pontapé inicial. Já que eu estou falando de economia, pode muito bem saber o seguinte, preste bem atenção, quando você fala em economia, a gente fala, por exemplo, nos grandes projetos. Casa e Come, o caso do projeto Jari. Pessoal, a gente está aqui no estado há 2 décadas e meia e nesses concursos públicos todos que a gente está trabalhando aqui, a gente tem a certeza de uma coisa, projeto ICOME, projeto Jari, são sempre cotados para cair gigantescamente nesses projetos aí, nesses concursos que a gente vê. E quando se fala em ICOME, já dando aí o nosso pontapé inicial, está Armando Probeiro, mas está aqui já introduzindo para a próxima aula, né? O projeto ICOME, pessoal, ele veio a ser o primeiro grande projeto amazônico aqui na região. Ele é dos anos 50, ele faz parte de um projeto estratégico varguista e que vai pondo aí à baila a estratégia de fomento para o desenvolvimento de um território que, estando na divisa territorial norte, precisava ser habitado, povoado, desenvolvido, né? Então, o que a gente percebe? Que o projeto ICOME, ele cai nesse cenário tanto histórico quanto geográfico. Não pode ter pergunta do teu concurso de história do Amapá com o projeto ICOME. Sim, é verdade, tem uma simbiótica aí, relação com a própria criação do território. Tudo bem, o território é de 43, o projeto é de 53. Mas por muito pouco, esse projeto não começou em 43. Né? Poderia ter começado em 44, 45, mas enfim, a gente tem a certeza que sim, esse projeto, enquanto projeto econômico, poderá e vai cair no teu concurso. E a gente, na próxima aula, vai passar o tempo todo falando do projeto ICOME e do projeto Jari, correto? Isso, na próxima aula, estamos chamando primeiro, o tempo está acabando. Te deixo agora um grande abraço, sabendo que você vai estudar, essa aula é gravada, você pode usar sem problema nenhum durante 6 meses. E temos em você o potencial, a certeza de que você tem condição de passar nesse concurso. Não se perca pelo derrotismo. Pense que você tem capacidade, que você tem realmente condições cabíveis para conseguir entrar nesse concurso, tá bom? Então fiquem todos com Deus. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço do professor Edivander Marinho para você que vai prestar o concurso público aqui no estado do Amapá. Grande abraço para você, minha amiga, especialmente você do Desafio Online, Desafio EAD. Grande abraço. Fique com Deus.